Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda FI. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante que você tem que aprender antes de investir em fundos imobiliários, que é saber quais são as taxas que você vai estar pagando aí depois de comprar um fundo imobiliário. Então, assista esse vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender bastante com ele e é necessário realmente. É uma coisa chata, mas é necessário a gente entender todas as taxas que a gente tem que pagar. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de mais nada, como sempre no início do vídeo, eu gosto de estar aqui convidando vocês para participar do nosso canal, se inscrever, ativar o sininho, acompanhar todo o trabalho que a gente vem fazendo com vocês, que vocês estão aprendendo aqui tudo sobre fundos imobiliários, desde o básico ao avançado. Então a gente tem todo tipo de material, desde simulações, análise de fundos imobiliários, os tipos de fundo imobiliário, nomenclaturas, agora as taxas, no caso que a gente vai estar fazendo esse vídeo de hoje, análise de fundos imobiliários. A gente tem um monte de análise de fundos imobiliários. A gente deixa tudo separadinho por playlist, fica mais fácil para vocês acompanharem depois. Então a gente tem algumas playlists bem interessantes também, então eu recomendo que vocês assistam todas. Mas muita gente que assiste o nosso canal, que assiste os vídeos, não são inscritos do canal, então eu peço que você se inscreva e ative o sininho. Então vamos para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as taxas, tá? Basicamente, existem duas taxas que podem vir aí a ser cobradas de você, investidor de fundos imobiliários. Eu não vou nem comentar daquela taxa fixa da B3, tá? Que é quando você compra um fundo imobiliário e vende. Aquela taxa ela já é embutida e ela é fixa. Então você não tem muito como escapar disso, você não tem como escolher os que cobram mais, os que cobram menos. Essa é a taxa da B3 e ela você tem que pagar realmente quando você compra aí o seu fundo imobiliário. Então eu vou estar falando das taxas dos fundos imobiliários em questão. Então, são dois tipos de taxas. A primeira delas, que é a mais comum e que é aplicável a todos os fundos imobiliários, é a taxa de administração, tá? E para que essa taxa existe, Como o nome já diz, taxa de administração, ela serve para pagar todos aqueles custos relativos à administração. Por exemplo, o salário da equipe que faz as análises, o salário da equipe de administração. O fundo imobiliário também pode estar utilizando esse dinheiro com consultorias, que às vezes, do decorrer aí do trabalho, você precisa de alguma consultoria externa para estar auxiliando em alguns pontos que você está com um pouco de dúvida, ou que você quer melhorar. Então esse dinheiro também pode ser gasto com consultorias, também pode ser gasto com aquela parte de escrituração, aquela parte burocrática que a gente consegue fugir, sendo investidor de fundos imobiliários, mas que a gente não consegue fugir quando a gente é proprietário de imóveis mesmo, por exemplo. Quando você compra um imóvel físico, você tem várias escriturações, tem todo o ITBI, tem todo aquele tipo de documentação chata, mas nos fundos imobiliários a gente foge disso. Mas é óbvio que daí a administração tem que correr atrás de toda essa documentação, toda a parte burocrática fica a cargo deles, mas isso daí também existe um custo por trás disso e também esse custo de administração, essa taxa de administração, ela paga também esse tipo de coisa. Em geral, não é uma regra estabelecida. Essa taxa ela gira em torno aí desde 0,25% até uns 2% é o quanto gira essa taxa, tá? E ela é uma taxa muito importante, todos os fundos cobram e é para realmente bancar tudo aquilo que é relativo à administração, os salários, consultoria, parte burocrática e etc. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos aqui no meu computador de algumas taxas de administração de alguns fundos imobiliários. Vamos lá. Vamos aqui para a minha tela, então a gente está aqui no Fundos Explorer. Vou pesquisar algum fundo imobiliário aqui para a gente procurar. GRC11, por exemplo, tá, que veio na minha cabeça agora. Vamos descer lá e ver se a gente acha aqui a taxa de administração dele. Aqui a gente já chegou na parte de taxas. Então o GGRC11, por exemplo, ele tem a taxa de administração aí de 1,1% ao ano. E aí uma coisa muito interessante que você tem que saber também. Essa taxa ela já é paga no envio do rendimento para você, para aquele investidor do fundo imobiliário. Então você não tem que pegar o teu rendimento ali e separar uma grana dele para pagar essa taxa. Então ele já vem líquido para você. Essa taxa já foi tirada, tá? desse rendimento que está sendo pago para você. Então você não precisa se preocupar. Mas é legal você conhecer as taxas, porque você tem que saber se o fundo está taxando demais, está taxando de menos. Ele tem uma taxa muito alta, mas não está te entregando tudo aquilo que seria necessário para você estar pagando uma taxa tão alta. Então é interessante você saber o que está acontecendo, mesmo que você não tenha que separar um dinheiro e ir lá pagar um boleto, uma DARF, o que seja, você tem que saber aquilo que está sendo tirado de você antes do pagamento do seu rendimento. A segunda taxa, muito comum também em fundos imobiliários, não são todos nesse caso que cobram essa taxa, é a taxa de performance. Taxa de performance é uma taxa um pouco mais específica, que alguns fundos imobiliários, aqueles que geralmente conseguem entregar mais rendimento, aqueles que pagam mais,
acabam cobrando da gente porque é o natural, né? Eles entregam mais, é óbvio que eles também vão querer mais dinheiro para eles, mais taxa. E essa é a taxa de performance. Essa taxa também é variável, né? Cada fundo imobiliário aí que cobra essa taxa deixa ela vinculada a alguma coisa, por exemplo, uma outra taxa, pode ser a Selic, pode ser o IPCA, pode ser o IFIX. E aí eu vou mostrar para você na prática aqui alguns fundos imobiliários e quais são as performances que eles cobram da gente. Então, só para você saber, a taxa de performance ela vem linkada com algum indexador, por exemplo, o IPCA, a Selic, o CDI ou até mesmo o próprio IFIX. Então, o que acontece? Ele vai te falar assim, qual que é a proposta, né, dessa taxa de performance. Eu vou te cobrar 20% do seu lucro, tá? Ou seja, do rendimento, daquilo que exceder o IPCA, por exemplo. Vamos supor que o IPCA está em 5%. Se ele pagar mais do que 5%, ele vai tirar 20% desse percentual que passou do valor. Então, nesse caso, tudo que passar dessa meta de pagamento que eles vão fazer, eles vão cobrar esse percentual que eles estipularem. Geralmente, é em torno de 20% sempre. Então, 20% do que exceder o CDI, 20% do que exceder o IFIX, 20% do que exceder o IPCA, por exemplo. Então, vamos procurar um aqui para vocês estarem vendo. Eu vou procurar algum aqui. Geralmente, são os fundos de papel que fazem esse tipo de cobrança. HCTR11, vamos ver se ele tem essa taxa aqui de performance. No caso do HCTR11, ele já cobra 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Então, o rendimento passou de 100% do CDI, eles vão pegar aí 10% do excedente, daquilo que passar desse percentual aí do CDI. Então, geralmente é assim que funciona. Alguns cobram 20%, alguns 10%, mas a maioria eu acredito que cobre 20% aí na taxa de performance do que exceder algum índice que eles estão indexados, eles estão conectados. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. É um vídeo, às vezes, chato, né, de falar um pouquinho sobre taxas, mas é muito necessário, você tem que saber as taxas que você está pagando. Então, basicamente, são dois tipos de taxa que você vai acabar pagando. O geral, que todo mundo paga, é a taxa de administração, né, que serve para pagar todos aqueles custos que tem relação com a administração, os salários da equipe, né, que faz a análise, que conduz esse fundo imobiliário, escrituração, parte burocrática, consultoria, se tiver. E também tem a taxa de performance, que apenas alguns, né, fundos imobiliários cobram, que são aqueles fundos imobiliários que geralmente pagam mais rendimento. Então a gente acaba pagando aí uma taxa a mais quando a gente acaba recebendo um bom retorno. Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários, querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é sempre muito importante para a gente ver esse número crescendo, porque isso demonstra para a gente que vocês estão gostando do conteúdo, estão gostando de estar aqui com a gente. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo dos nossos e-books, deem uma olhada, os e-books estão com preços muito atrativos. Tem muito conteúdo lá, eu tenho certeza que você vai dar um grande passo aí no aprendizado de fundos imobiliários, tá bom? Vou deixar também o link do nosso Instagram, nos siga por lá também. Lá a gente acaba colocando conteúdos um pouco diferentes daqui, então é bem legal você acompanhar tanto aqui a gente no YouTube, como também lá no Instagram. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!